Então eu queria chamar no palco o Dr. Wilson Jacó. Cada vez que eu converso com o Dr. Wilson é um MBA, né? Então, assim, aproveitem cada minuto, prestem bastante atenção, porque realmente é muita experiência aqui, né? Vai ser muito rica a nossa conversa. Então, Dr. Wilson, que bom ter o senhor aqui hoje. Dr. Wilson é um dos maiores nomes da geriatria no Brasil, professor na USP, diretor no INCOR e no Sírio-Libanês. Enfim, conhece como poucos o envelhecimento saudável. Então, antes da gente começar com as perguntas, eu queria pedir para o senhor se apresentar brevemente. Primeiro, eu estou muito satisfeito de estar aqui. Acho que todo mundo me conhece, e alguns me conhecem há bastante tempo, sabem da importância de uma discussão deste porte com este grupo de pessoas aqui reunidas. Além de serem pessoas muito queridas, são pessoas que são alicerces da geriatria e da gerontologia em São Paulo, no Brasil e muito frequentemente no exterior. Então, nós estamos num ambiente que é nosso, né? Segundo é que as palavras que Renato faz sobre a minha participação nesse processo têm muito mais a ver com o meu tempo, com a minha idade, né? O tempo em que eu estou militando nesta área me confere a oportunidade de conhecer pessoas e de fazer coisas que são progressivas e crescentes. E discutir isto já no momento inicial é um privilégio. Muito obrigado pela possibilidade e aquilo que tinha que falar a meu respeito ele já falou, então. Excelente. Então, podemos seguir aqui, a gente vai para a primeira pergunta, né? Então, o Brasil está vivendo uma transição demográfica acelerada. Mais idosos, menos jovens e famílias menores. Na sua visão, quais são hoje os maiores desafios para que o médico consiga apoiar o desejo do paciente de envelhecer em casa? Estou falando de tudo, desde a estrutura física do lar até o apoio da rede de cuidadores, a integração entre medicina de família, especialistas, enfermagem e serviços de reabilitação. Renato, eu sei que nós temos um tempo limitado, então eu vou ser muito objetivo. Nestes décadas de acompanhamento, nós vivenciamos e vivemos muitas mudanças, seja no cenário da expectativa média de vida da população, que cresce ano a ano, decresce na época da pandemia e volta a crescer após a pandemia, seja na mudança do perfil das famílias. Tínhamos famílias que tinham um idoso, 2 adultos e 4 filhos. Temos famílias hoje com 4 idosos, 2 adultos e 1 filho. Então nós temos uma inversão muito frequentemente da composição familiar, além de termos mudanças do ponto de vista arquitetônico, mudanças do ponto de vista social, uma grande aglomeração de pessoas vindas do mundo rural para o mundo urbano. Portanto, estas são as grandes diferenças que se observa entre metade do século passado e perdurarão até a metade deste século, fazendo com que nós tenhamos um cenário do qual nós temos que aprender o que fazer e, ao mesmo tempo, viver dentro desse cenário, porque nós somos as pessoas que estão envelhecendo dentro desse cenário. Então, quando eu nasci, a expectativa de vida média era muito inferior à que temos hoje, e hoje nós temos que viver com essa condição. Então, indo diretamente ao ponto, tudo que mudou no sentido de criar uma dificuldade maior a manter-se rígido no sentido de cuidar de si mesmo, num ambiente tão mais complexo do que nós tínhamos no passado. As crianças brincavam na rua, vocês podem não acreditar, mas isso é verdade. Hoje, quem deixar a sua criança brincar na rua está cometendo um infanticídio. Tem todos os riscos ao nosso redor. Os idosos tinham autonomia para ir na quitanda, para ir na feira. Hoje isto é alvo de uma grande dificuldade. Ou seja, essa mudança de padrão exige uma preparação para isso, que não começa quando o indivíduo é idoso. Não dá para preparar ninguém para envelhecer depois que ele se torna idoso. Nós podemos fazer pequenos ajustes, mas a necessidade de nós nos prepararmos, como você bem disse, será que esta casa que tem escada precisa ser
melhorada para que eu possa viver melhor nela? Será que esta pessoa que me atende hoje, do ponto de vista de cuidados da casa, vai se tornar a minha cuidadora? Então eu tenho que prepará-la para isso, ela tem que estar preparada para isso. Esse enfrentamento do processo de envelhecimento conduzido de uma maneira adequada foi a grande mudança. Quando nós começamos isso, eu aponto para algumas pessoas que começaram, menos idade do que eu, mas começaram nesse mesmo atuado. No início, nós tínhamos medo de envelhecer, nós precisamos convencer a pessoa, olha, se você envelhecer é uma coisa boa, porque a única chance que tínhamos de não envelhecer era morrer. Então, quando você nos disse que 90% ou X% das pessoas aos 90 anos, só 10% das pessoas chegam aos 90 anos. Então, se eu tiver alguém com 90 anos, ele faz parte de 10% das pessoas que nasceram no mesmo ano que ele nasceu. Os outros 90% morreram antes, como morriam antes na infância, na adolescência. Voltando, preparar para envelhecer é a grande aquisição deste período. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente vê que hoje as famílias, elas agem quando o problema já aconteceu, né? E tem muitas pequenas coisas que podem ser feitas, né? E eu acho que é um trabalho de educação, né? Que vai desde a academia, do médico, né? Da sociedade em si. Perfeito. Vamos então para a pergunta número 2, né? Onde a gente vai falar um pouquinho de telemedicina. Nos últimos anos, a telesaúde ganhou força, especialmente no cuidado de idosos. Ela tem o potencial de ampliar o acesso, reduzir deslocamentos e manter o acompanhamento frequente. Mas também traz desafios, como a necessidade de inclusão digital e limitações para avaliação física. Na sua experiência prática, o saldo é positivo? E o que falta para que a telesaúde seja realmente uma aliada no envelhecimento em casa? A pergunta é excelente. Até março de 2020, eu era um indivíduo completamente refratário à telemedicina, teleassistência, achando que tudo deveria ser feito face-to-face, com touch, com toque, com tudo. Veio a pandemia e nós vimos que não havia outra maneira de interagir com o cliente em segurança que não fosse por algum mecanismo eletrônico que nos permitisse comunicar. Inicialmente o telefone para remarcar consulta, para fazer orientação, depois uma videochamada, depois uma teleconsulta e tudo aquilo que veio a posteriori. Tem uma frase dita por um psiquiatra muito querido que disse o Wilson: eu nunca imaginei que seria mais produtivo fazer uma teleconsulta. Mas entre atender um paciente no consultório de máscara e atender um paciente de rosto limpo pelo vídeo, eu prefiro ver a expressão facial dele, e é verdade. Na assistência psiquiátrica e em qualquer outra assistência, nós temos a necessidade de ver a expressão facial, ela fala muito mais do que as palavras. Você não falou nada e eu entendi o que você está me dizendo. Então, este tipo de possibilidade é real, ele existe. Precisa ser normatizado. E, se na ponta de lá estiver um cliente, na ponta de cá tem que estar um profissional habilitado para fazer isso. O treinamento para fazer uma teleconsulta ou uma videoassistência, ele é diferenciado daquilo que nós fizemos a vida toda, e eu sou um testemunho disso. Não dá para fazer uma teleconsulta como se fosse uma consulta original, uma consulta presencial. Não dá. Tem que ser feito com treinamento, e eu até defendo. Eu sou de uma época, só para mostrar o quanto eu sou antigo, que as UTIs não existiam. E aí, à medida em que as UTIs foram sendo criadas, João, dentro das unidades clínicas, os médicos que gostavam mais de intervir, aqueles mais arrojados, eram os plantonistas da UTI. Até que nós chegamos à conclusão que o médico da UTI é diferente do médico do ambulatório e é diferente do médico da enfermaria. E a mesma coisa deve ser a fisioterapia, a mesma coisa deve ser a assistente social, a mesma coisa deve ser a enfermeira. São profissionais que têm outro pensamento. Então, a teleassistência, no meu modo de entender, inexorável, vai trazer um grande benefício, porque vai colocar o profissional dentro do ambiente do indivíduo, sem ter a necessidade de uma locomoção,
Não pode ser entendida como um mecanismo único, assim como nada é, mas eu hoje penso completamente diferente do que eu pensava em março de 2020. Perfeito. E é interessante, né, porque nem era regulamentada, né, a telemedicina. Eu lembro quando eu estava na Mil, que a gente estava fazendo a venda para a United, a gente olhou muito esse assunto, porque lá era uma realidade. E aqui no Brasil nem tinha regulamentação, né? Então a gente falou, como é que a gente vai trazer isso se nem existe lei para isso, né? Você podia médico a médico, outros profissionais, mas não podia fazer a telemedicina. E talvez, se não tivesse a pandemia, a gente estaria até hoje na mesma situação, né? Eu vou abrir aqui o QR Code, né, para perguntas, né? Então, quem quiser fazer pergunta é só acessar esse QR Code e mandar a pergunta aí pro Dr. Wilson, tá? Então, podemos pular para a terceira pergunta, onde a gente vai falar de tecnologias emergentes. O avanço tecnológico é rápido, monitoramento remoto, dispositivos vestíveis, inteligência artificial preditiva, integração de dados em tempo real, robôs assistivos. Na sua visão, quais dessas tecnologias são mais promissoras para o cuidado médico nos próximos anos? E quais já estão mostrando resultados concretos na prática? Eu não tenho dúvida que esse é um movimento inexorável, porque existe uma grande indústria dos sensores, dos devices e de tudo aquilo que é dependente para fazer uma monitorização. Então, quais são as mais promissoras? Promissoras de soluções, todas. Sempre haverá um caso que foi detectado uma arritmia, que foi detectada uma alteração da saturação, da oxigenação do sangue, ou qualquer outra forma, como você bem disse, um movimento que leva a prenunciar uma queda, uma alteração do uso ou não do medicamento, de ter ou não ter tido um desequilíbrio. Tudo isto, esta informação vai nos prover daquilo que nós precisamos ter para intervir. Quando nós não temos esta informação, em geral intervimos após o desenlace. Temos isto depois que aconteceu, e quando temos acesso às informações, porque temos lá um background de informações, falamos, puxa, mas isso já estava acontecendo. Olha, que pena que isso não viu. Isso, em geral, tem câmeras instaladas em vários lugares que ninguém olha o filme. Todo mundo sabe disso. Então tem lá a câmera para intimidar o cuidador, ou tem lá o sensor, mas ninguém monitora os resultados, e quando você vai ver, quem lida com marca-passo sabe que você tem um holder instalado por um tempo bastante longo. Aí o indivíduo tem um ataque de arritmia, dá entra para o socorro, embaixo do débito, numa condição muito ruim. Você faz o revival do holder e está lá, ele vinha tendo essa arritmia 10 vezes por dia. Só que nós só vemos isso quando se renova a carga da bateria, ou fazemos tudo isso, no meu modo de entender, é muito bom, muito promissor, vai ser muito bom. Por outro lado, nós teremos uma carga enorme de necessidade de decidir quando intervir. Neste momento que eu estiver falando com os senhores, provavelmente eu devo estar fazendo 5 a 10 extrasístoles por minuto. Há necessidade de usar um antiarrítmico exatamente neste momento? Eu espero que não. Mas é possível o caminho. Que neste momento eu esteja com uma frequência cardíaca aumentada, com uma pressão sistólica aumentada, com um nível de saturação de oxigênio diferente daquilo que é o meu basal. É natural. E aí, Cláudia, faz o quê? Intervém? Chama o pronto atendimento? Chama o 190? Faz o quê? Então nós vamos ter que discriminar. Mas isso foi assim o tempo todo. Nós dosávamos colesterol no passado e dizíamos quem estava com colesterol alto e quem estava com colesterol baixo. E depois nós percebemos que quem estava com colesterol baixo, uma pequena fração do colesterol baixo tinha placa ateromatosa. Ué, mas ele não está com colesterol normal? Por que ele tem placa ateromatosa? Aí vieram os indivíduos que fracionaram o colesterol. E viram que alguns indivíduos que tinham colesterol total baixo, tinham HDL muito baixo e LDL muito alto. Estou falando siglas, acho que todo mundo
compreende? Mas quando eu fracionei o colesterol, eu distingui dentre os indivíduos que tinham colesterol normal, quem tinha um colesterol normal às custas de risco, de quem tinha um colesterol normal às custas de proteção. Mudou completamente a conduta. Então o indivíduo hoje pode ter um colesterol de 180, um HDL de 30 e um LDL de 150. Trata, não trata, João? Tem que tratar. Tem que tratar. Então, este conhecimento maior. E aí, de lá para cá, quantas e quantas mudanças. Não, tem que tratar colesterol, HDL abaixo de tanto, não, tem que tratar o LDL acima de tanto. Vai mudando, é dinâmico. Então nós vamos viver tudo isso. E quem não estiver preparado, prepare-se, porque nós vamos ter novas evidências. Antigamente tínhamos novas evidências a cada ano, depois a cada mês, a cada dia, a cada hora. A evidência que eu tinha para alguma coisa antes de entrar aqui já vai ser diferente na hora que a gente sair daqui. Sabia que isso agora... Então tem que lidar com isso. Não, perfeito. Acho que é isso, né? A gente não vai conseguir fugir da tecnologia, só que vão ser testes, né? Então vai ter coisas que a gente vai fazer, pois isso não funciona, isso está demais, né? Até a gente achar o ideal, né? Isso aconteceu com mobilidade, isso aconteceu com um Airbnb, né? Então vai acontecer também com essa parte de cuidado em casa. Então são coisas que a gente vai testar e algumas coisas vão funcionar, outras não, né? Então, perfeito. Vamos seguir com mais uma pergunta. Então, temos a pergunta número 4, pontos de mudança ao longo dos anos. Dr. Wilson, o senhor acompanha a geriatria e gerontologia há bastante tempo. Quando olha para trás, quais foram as maiores mudanças que o senhor presenciou? Seja na forma como o cuidado é praticado, na visão que a sociedade tem sobre o envelhecimento ou nas condições para envelhecer em casa. Boa. Quando eu resolvi fazer geriatria, tem uma história longa por trás disso, quando eu resolvi fazer geriatria ao final do meu R1, em 1977, e eu disse, eu vou fazer geriatria. Não tinha residência de geriatria no Brasil, e eu faria então o segundo ano de clínica médica com o intuito, apoiado por vários dos meus professores, Eurico, Urbano e todos mais, que estavam iniciando, incipiente, o professor Luiz Gastão, incontestável, daqueles que fariam isso. Já no Sul tínhamos Moriguchi, já tínhamos esboços aqui, ali e acolá, de quem queria fazer isso. Quando eu disse, eu quero fazer geriatria, os meus colegas de turma perguntaram, por quê? Justo, geriatria? Cara, tanta coisa, você pode fazer cardio, você pode fazer pneu, você pode fazer endócrino, você gosta... realmente, geriatria era algo desprezível, gerontologia nem falar, né, mano? Pelo amor de Deus, era algo assim impensado, embora já existisse a sociedade americana, já existisse a brasileira, já existisse um pensar, né? Em 75 funda-se a Associação São Paulo, mas era um apanágio de poucos. Ney Berracini, o pai dela, foi um dos fundadores da Associação São Paulo. Então, era incipiente. De lá para cá, o que mudou? Mudou o medo de envelhecer, eu já falei isso, não estou me repetindo, mas conscientemente. Nós tínhamos um temor enorme, tanto é que ganhava ainda muito dinheiro quem propunha rejuvenescimento. Eu não vou lembrar do nome deles, porque devem ser esquecidos, mas nós tínhamos pessoas que vendiam isso publicamente. Um era médico de um apresentador de TV, o outro fazia propaganda enganosa de uma maneira aberta, então vendia-se estratégia de rejuvenescimento. Hoje existe muito mais velada e muito mais cara. Na época os indivíduos gastavam um pouco, agora eles gastam muito. Clínica Naslan e outras tantas que existiram e que foram. Então hoje, a grande maioria dos indivíduos de meia idade sabem que a chance deles envelhecerem é muito grande, foi o ganho de lá para cá. Então, diante da possibilidade que eu tenho de envelhecer, eu vou me assegurar. Do mesmo jeito que quando foram comprar o seu último celular, a moça falou, olha, pode ser roubado, o seguro custa tanto. Você falou, então acho melhor fazer um seguro. Não foi. Aquilo era um valor adicional, mas a chance dele ser roubado é tão grande. Então a chance de envelhecer é tão grande que vale a pena levar em conta esta possibilidade como bastante provável, e eu tenho que me organizar para envelhecer bem, tanto do ponto de vista pessoal,
dar ou não atenção para as marcas naturais do envelhecimento, quanto do ponto de vista logístico. Isto foi, no meu modo de entender, a principal mudança. Hoje, eu não preciso mais explicar o que é senescência e senilidade. Nós fizemos isso um monte de vezes. Mas hoje todo mundo tem essa noção clara de idade. Tem, lógico, tem. É isso. Boa, muito bom. Podemos fazer a última. A gente vai para perguntar. Ninguém acredita, mas quem está mandando em nós é aquela moça. Por isso que a gente ficou olhando para ver o tempo todo, né? A gente tem um pouco de medo até dela, assim, quando ela olha com cara feia, assim. Ela faz essa. Então, a última pergunta, né? Depois a gente vai fazer perguntas aí que vieram, falando sobre o futuro do cuidado, né? Essa pergunta é bem interessante. Se o senhor pudesse redesenhar o sistema hoje, qual seria a integração ideal entre medicina e tecnologia para envelhecer em casa? E olhando para a formação profissional, o que os geriatras do futuro precisam saber e praticar, né? Então, essa nova era, né? Que as pessoas, né, o senhor falou de forma muito rica, porque no passado, né, era algo impensável, né? Hoje é uma realidade maior e super necessária, mas e para o futuro, né? E o geriatra que está se formando, né? Que eles precisam saber, né? O que o senhor pensa sobre isso? Boa. Eu tenho a impressão que os geriatras e os gerontólogos passam por este processo de formação obrigatoriamente durante a sua graduação e a pós-graduação. Então, eu tenho a impressão que é uma consolidação disto, mas isso vai ser extensivo a todos os profissionais que atuam, seja na saúde, seja na assistência. Isto vale para todos os que estiverem integrados na vida de um idoso. Um balconista de uma loja, o indivíduo que organiza as prateleiras de um supermercado, quem atende indivíduos de diferentes idades. Ontem, por exemplo, eu fui à loja da Vivo trocar o meu celular, por isso que eu falei do seguro, e eu vi que até o horário que eu fiquei lá, que era por volta do final da manhã, só entraram idosos. Só. Todos os indivíduos que lá, e eu perguntei para a moça que estava me atendendo, ela falou, nesse horário só vem o pessoal da terceira idade, lá pelo meio-dia a loja é invadida por quem trabalha na Paulista, e logo em seguida volta a um a outro grupo. Então, esta demanda terá que ser treinada por todos. Eu tenho que entender quais são as características desse indivíduo que envelhece, a começar por mim, mas extensivo a todos. Os profissionais que fazem ou que optam pela geriatria e gerontologia, mesmo aqueles que aderem a isto, já entenderam e já estão se preparando. Mas essa preparação tem que ser ampla e restrita para todos os profissionais, para que nós entendamos quem é aquele indivíduo que tem um componente biológico, que tem Parkinson, que tem depressão, que tem diabetes, mas tem um componente biográfico. Aquele indivíduo é um juiz. Ele passou a vida inteira finalizando a sua declaração dizendo: compra-se. Não vai mudar agora para eu dizer a ele que horário ele tem que tomar banho, concordo? Tem que respeitar essa biografia. E tem que dizer a ele: não, você tem essa possibilidade desde que... Então nós profissionais, inclui obviamente você e todos, nós temos que estar cientes que a probabilidade deste indivíduo com quem eu estou lidando agora aos 30 anos de idade, citando, né, Daniel? Aos 30 anos de idade, que não tem, mas citando, escute, prepare-se, fortaleça seus músculos, cuide da sua densidade óssea, tenha cuidado com as suas múltiplas gravidezes, tenha isso, claramente isso vai acontecer, mas tenha isso em mente, porque lá na frente vai ter uma dívida para pagar. E essa dívida paga aos 80, 90 anos de idade é penosa. Eu não desejo que ninguém aqui tenha que pagar uma dívida muito grande aos 80, 90 anos de idade. Desejo que todos vivam isso, né? Mas pagar a dívida nessa fase da vida é muito difícil. É por aí. Excelente. Isso é muito verdade, né? A gente, às vezes você conversa com os gerentes de banco, né? É a mesma realidade, né? Então você vai lá, aí
À tarde o público é idoso, né? Vai pagar um boleto. Mas fala, por que o senhor não paga, tem 5, né? Paga todos de uma vez. Não, é um por dia, porque é um café por dia, e bate-papo com a gerente, bate-papo com o caixa, né? Então na farmácia é parecido, né? A Mil tinha as agências, né, físicas, né? E aí era o mesmo conceito, era um programa, né? Então ele ia lá pagar o boleto dele. Então ele ia lá, se arrumava, tomava um cafezinho. Então é isso mesmo, muito bom. Bom, agora então vamos para a primeira pergunta, né, que veio aí do... Tá. Bom, vamos para a primeira pergunta. Professor Wilson, qual a importância da assistência domiciliar no conceito de Age in Place que estamos discutindo hoje? Cuidados continuados em domicílios de baixo custo de caráter preventivo deve ser uma tendência? Eu não acredito que seja uma tendência, eu acho que é uma obrigatoriedade. Nós temos que ter mecanismos que, se eu quero que o cliente fique em casa, confortável e em segurança, eu tenho que ter mecanismos que supram esta demanda. Aquele jovem ali, o Fábio, é testemunha de que logo depois que nós criamos o NAD, que é uma assistência domiciliar e extremamente eficiente, nós tivemos que criar um outro mecanismo que era o Hospital Dia. Isso eu estou falando do Hospital das Clínicas. Por quê? Porque quando o NAD precisava de uma intervenção dentro do hospital, esse cliente ficava 2 a 3 semanas internado no hospital desnecessariamente, para trocar uma sonda. Porque ao adentrar no hospital para trocar uma sonda vesical ou uma sonda nasoenteral, alguém descobria que ele tinha um sódio discretamente baixo ou um potássio discretamente elevado e pronto. Pesquisava-se absolutamente tudo antes de devolvê-lo ao domicílio, geralmente em condições piores. Então, este tipo de mobilidade resolutiva. Outro dia tínhamos uma suspeita de trombose venosa profunda. Ligamos para uma empresa, meia hora depois tinha um ultrassonografista fazendo o exame em domicílio que me ligou e disse: o Wilson tem mesmo uma TPP na perna, no lado inferior direito. Nós temos aqui ao lado uma possibilidade de fazer já... Tudo tem que ser feito para que não haja a necessidade constante da mobilização. Então, eu acho isso fundamental. Eu não sei se respondi, mas... Excelente. Mais uma? Então vamos lá. O senhor falou que o médico da telemedicina deve ter habilidades específicas. E com relação aos pacientes? O paciente idoso deve ser formado para a telemedicina? Isso deveria fazer parte de uma educação para a longevidade? Lógico, ótima pergunta, agradeço. Sim, eu vou citar Paulo Freire, né? Não tem como não, ninguém educa ninguém, nós nos educamos mutuamente diante da nossa realidade. Ele faz um histórico muito mais bonito que o meu. Este indivíduo que vai fazer uso da telemedicina, este indivíduo como eu, que vai fazer uso da telemedicina, vai passar por esse processo e vai ter dificuldade, tem que ter. Do mesmo jeito que quando ele usou o NetBanking, do mesmo jeito quando ele usou o e-commerce, do mesmo jeito quando ele teve que fazer um desbloqueio pai-senha para poder entrar no próprio prédio, ele vai precisar ser educado para isso. Mas eu tenho a impressão que o fator decisório disso é o profissional. Eu puxo a responsabilidade para nós profissionais, que somos nós quem vamos educar o nosso cliente. Quando ele me disser na videochamada: está me doendo muito aqui, eu preciso agora, você precisa me mostrar aonde é aqui. Ou é mesmo, deixa eu mostrar. Aí ele vai ter que mostrar. Eu estou com uma coisa alterada neste remédio, então agora você precisa me mostrar qual é o remédio. E dessa maneira, de uma maneira bastante consciente, de que ele está vivendo uma nova experiência pela qual você também já passou como profissional, só que você teve o privilégio de participar do processo educativo e ele está participando desse processo agora. Mas eu acho que esse treinamento é rápido, a pandemia mostrou isso. A quantidade de pessoas que se conectou, de idosos, que se conectaram na pandemia foi fantástico. Nós temos grupos de indivíduos totalmente... eu não gostaria de usar o termo analfabeto, sem nenhum grau de escolaridade. 0 de escolaridade. Pois as pessoas fizeram reuniões, o GAMIA de 2020 foi totalmente online e nós não perdemos nenhum fator de qualidade. É isso.
Mais uma. Ó. Você falou do envelhecimento, mas acho que outro tema importante é a longevidade. Ganhamos 25 anos desde a década de 40. Isso muda o horizonte de planejamento de produtos e serviços? Qual o impacto na medicina diante de um número cada vez menor de geriatras no mercado? Ótimo. Mais um agradecimento. Tentando lembrar o nome da revista que fez uma matéria muito interessante, onde ela faz um espectro de indivíduos que vai do recém-nascido até o idoso, e é o The Economist, é a matéria que tem tudo a ver com o business e não tem nada a ver com a saúde, ou tem a ver com o business na saúde. Mas o The Economist 2016 fez uma capa onde eu uso bastante isso em apresentação, onde as idades estão ali representadas pelas figuras, e as figuras que estão sendo inseridas são aquelas dentre os idosos. Ou seja, nós não alongamos a infância, não alongamos a adolescência, não alongamos a vida adulta, não alongamos o período fértil, mas nós alongamos o período mais avançado da vida. Então nós estamos envelhecendo por muito mais tempo do que envelhecemos antes. Isto tem impacto? Olha, na Previdência Social é monumental o impacto. Né? O indivíduo tinha direito a benefícios da Previdência Social por ordem de 5 a 10 anos, agora ele tem por 30 a 40 anos. Então, óbvio que isso muda a razão das contas, óbvio que isso muda o público consumidor, óbvio que isso muda a disponibilidade do tempo. Eu hoje sou um grande usuário do meu tempo. Isso é uma delícia, mas para muitas pessoas é um castigo. Muitas pessoas não sabem fazer com o tempo disponível. Então, isso tudo tem que ser preparado previamente. Eu vou terminar, para satisfação das minhas queridas, dizendo o seguinte: imagina que você pegou um cruzeiro e vai fazer uma viagem muito bonita, Ilhas Gregas e outras tantas, previsto para 30 dias. E por um problema qualquer, ele vai durar 40 dias. Você está em alto mar. E você é informado disso. Só que não tem provisão suficiente de alimento. Também não tem nenhum show adicional. Também o combustível que mantinha a piscina aquecida acabou. Também... Opa, será que eu quero ficar mais 10 dias? Ou, por favor, me tira daqui. Eu me planejei para 30 dias. A outra é o seguinte: nós temos um cruzeiro que vocês ganharam mais 10 dias e nós vamos visitar lugares que a gente não ia, e nós vamos ter shows que... opa, então não dá para ser mais 15? Esse é, no meu modo de entender, o modelo. Para quem entende que o prolongamento vai permitir fazer coisas que ele não faria se tivesse a vida mais curta, parabéns, está no caminho. Para quem entende que a coisa acaba com o término do exercício profissional ou com a liberação dos filhos para terem suas próprias vidas, a esse vai ter um problema seríssimo para enfrentar, seja ele onde for. Excelente. Isso que o senhor falou de longevidade, né, muito interessante. Outro dia eu estava batendo papo com um cardiologista, né, aí ele falou: Renato, sabe quando começamos a pensar em longevidade, né? Aí eu, quanto antes, tal, na barriga da mãe. Falou, porque dependendo do que a mãe, né, comer, dependendo do hábito de vida, tal, né, já tem alguma interferência. Eu achei super interessante aquilo. E 70% das crianças obesas se tornam adultos obesos, né? Então, assim, de fato, eu acho que quanto antes, né, começar esse trabalho de longevidade, de qualidade de vida, que acho que é um tema que tem crescido cada vez mais, é melhor, né? Então, a Dani está me olhando aqui já. Censura. Infelizmente, né, estamos encerrando esse painel, mas antes de encerrar, para fechar, Dr. Wilson, uma frase para inspirar quem está aqui pensando no futuro do envelhecimento em casa. Boa. É uma surpresa, hein? É uma frase, é surpresa. Eu terminei na época da minha livre docência, fazia-se uma prova escrita. A IEDA fez isso também, alguns outros fizeram também. Essa prova escrita me ocorreu terminá-la com uma frase e eu vou repetir. Envelhecer
bem, é uma tarefa para a vida toda. Tem muito a ver com aquilo que você falou, mas é algo que precisa ser lembrado. Na infância, na gestação, para a mãe, para a infância e adolescência e para todas as fases da vida. Nunca é tarde para você começar a se preparar para envelhecer. E nem nunca é muito cedo para você deixar isso para depois. Excelente. Uma salva.